Shalom, shalom a todos, Baruch Hashem, sejam bem-vindos mais uma vez ao Jardim da Emuná, ao Gana Emuná, Baruch Hashem. Estamos falando diretamente daqui da Shvachut Shel Chesed, Filho de Bondade, do nosso grande, querido Tzadik, maior tzadikim, justo dessa geração, Rabino Shalom Arush. Baruch Hashem, mais uma vez, trazendo para vocês esses conteúdos de Emuná, essas histórias, definições, conceitos de fé que nos aproximam do Criador do Universo, que nos fazem a gente entender cada vez mais e passar os testes da vida, passar esse mundo que nós estamos hoje, que é a Gesher Tzameod, que é como se fosse uma ponte estreita, como o Rabi Nachman de Brasil cita várias vezes. Esse mundo, essa nossa vida é uma ponte estreita. E para alguns pode ser larga, para outros pode ser mais estreita. E se a gente quer chegar até o Palácio de Hashem, até o castelo, a gente tem que passar por essa ponte com firmeza, com boas bases. Então vamos aprendendo esses conceitos, esses conselhos na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, antes de mais nada, todo mundo juntinhos agora, de mãozinhas dadas, fechando os olhinhos, entrando no Jardim da Emuná, Baruch Hashem. Graças a Deus, toda a Hashem, Zchut, esse mérito está aqui, compartilhando essas palavras com vocês. Hoje vamos continuar os assuntos dos testes de Emuná. A gente já passou pelos vários, quem está desde o início já viu que a gente já passou pelos fundamentos de Emuná, os níveis da fé, os níveis de Emuná. E agora o Rav traz pra gente vários testes, várias provas que as pessoas podem se identificar. Quem está aí vendo esse vídeo, escutando esse vídeo, olhando o livro, pode se identificar com essa situação. Existe, agora que a gente tem falado, a gente falou da última aula sobre juízos e julgamentos, pessoa que está passando por algum tipo de teste, algum tipo de prova, baseadas em tendo que ir para o tribunal, ou tendo que ir para um Beidim, alguma coisa assim. Ela sabe que tudo tem a origem espiritual, antes de vir para o material. Então, o próximo assunto é quando a pessoa já está presa. Vamos dizer que a sentença da pessoa não foi a melhor. E ela está presa. Preso, total, está em cárcere, virou um novo presidiário. E esse é o conceito. Se uma pessoa que é presidiário, está escutando, ou alguém que já foi, ou que já passou por isso, está escutando, vai saber melhor do que uma outra pessoa que não passou por esse tipo de teste. É claro. Mas antes de a gente começar a nossa leitura, trouxe aqui um estudozinho bem especial que ajuda a gente a entrar nesse conceito de prisão. Todo ser humano pode dizer, não sou preso, nunca fui preso, nem se faço ideia que é uma cadeia. Tá ok. Mas, espiritualmente, existe o conceito de prisão que cada um de nós já passamos ou passamos hoje, ou você pode ser que está presa. Preso em vícios. Preso em vários tipos de coisas. E essa prisão que o Yetzer Hara, que a nossa inclinação do mal cria para a pessoa, é algo que mais abafa e mais dificulta a pessoa se conectar com o Kadosh Baruch Hu, com o Criador, até mesmo mais do que uma pessoa que está em cárcere mesmo, que está em uma prisão, está no presídio agora. Então, como assim? O Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, escritor do Mesilat Yesharim, Caminho do Justo, está no capítulo 3. O ser humano está aprisionado na prisão de sua inclinação maligna. Cada pessoa tem sua Yetzer Hara, sua inclinação maligna que aprisiona ela. Uma pessoa está aprisionada pela sua gula, come demais. O outro pela raiva, o cara raivoso, não consegue se controlar. Outro pela preguiça, etc. E quantas pessoas estão presas também por causa de vícios? Cigarro, drogas, jogos de azar, internet, vários tipos de coisas. E há pessoas cuja prisão consiste na pressão que sentem na vida por causa da família e do trabalho. Então as pessoas falam, eu faço isso, faço aquilo, a desculpa é por causa da minha família, muitos filhos em casa. Outros filhos falam que eu tenho muita pressão no trabalho, eu tenho que descontrair, tenho que botar dopamina na mente. Isso é mentira. Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa, um amigo da Yeshiva, e falando que não, que falaram que ele precisa fazer com vários tipos de coisas que não são bons para a saúde dele, só para colocar dopamina e ele tentar ter uma mente cada vez melhor e sentir prazeres, porque esses prazeres fazem com que ele se concentre melhor,
Isso é mentira, gente. Isso só aprisiona mais o ser humano. Quanto mais coisas que a pessoa... drogas, vícios, internet, tudo que for, assim, só aprisiona cada vez mais a mente da uma pessoa. E se ela quer se desenvolver como um ser humano qualquer, tipo, antes de espiritualmente, quer se desenvolver, quer se tornar um cara fera, inteligente, gênio, não sei o que, tem que se desenvolver e não se tornando preso a essas coisas que estão em volta nesse mundo. Então as pessoas muitas vezes elas colocam culpa nos familiares, colocam culpa no passado. Ah, não, porque eu fui maltratado quando era criança, então por isso que eu sou assim. Sai dessa prisão. Como é que a gente sai dessa prisão? Como a pessoa pode não se enlouquecer e sair completamente dessa prisão de verdade? A pessoa que está habituada a tais comportamentos não é dona de si mesma e não pode fazer o oposto deles sempre que quiser, porque sua vontade foi aprisionada na prisão dos costumes que tornou a segunda natureza. Então o Ramchal continua falando com essas palavras, que a pessoa ela acaba tornando a segunda natureza dela. Ou seja, ela já está tão acostumada de fazer aquilo ruim que vira uma natureza dela. E é claro que essa mesma natureza ela pode ser utilizada para coisas boas da nossa vida também. A pessoa tem a natureza de querer acordar mais cedo, ela vai conseguir acordar mais cedo. A mesma força que ela consegue fazer o ruim, ela consegue fazer o bom também. Portanto, o aprisionamento da vontade é a única prisão que existe no mundo. Porque quando a sua vontade está aprisionada, você fica aprisionado com todas as formas de prisão que não consegue se libertar. Ou seja, qual é o passe livre dessa prisão? A sua verdadeira vontade. Você decide, a minha vontade não é essa. A minha vontade é parar de fumar, vai parar. A minha vontade é parar de beber, vai parar. A minha vontade é parar de usar drogas, vai parar. A minha vontade é o que for, cada vício, cada prisão que a pessoa que se encontra, ela tem a vontade dela. Mas quando sua vontade é livre, então você é completamente livre. Porque através de suas vontades, você pode escapar de toda forma de aprisionamento e principalmente da prisão de paixões e vícios físicos. Portanto, o fato de ter consciência de que sua vontade é sempre livre constitui por si só a sua libertação da prisão. Quando sua vontade é livre, você é livre. Isso fala também, se baseia nisso, com o ensinamento do Rabbi Nachman de Breslov, que ele fala, últimas palavras do Rabbi Nachman, ele falou que o principal é a Ratzon. Aí cai a Ratzon. O principal é a vontade. Se a pessoa tem a vontade real de nunca mais fazer aquilo, ela tem vontade real de largar aquilo, ela vai largar. Só tem que querer. E se essa vontade tem que ser trabalhada por reza, tranquilo. Ah, não fiz isso, mas minha vontade está lá. É isso que você é. O Shantou fala, onde é que estão as pessoas? As pessoas estão munar, onde é que a pessoa está centralizada, concentrada, onde estão os pensamentos dela. O que ela pensa. Onde ela está, ali está ela. E a vontade dela, né? Que encontra os pensamentos. Então, tenha vontade, você vai chegar lá. Mantenha a vontade forte, firme. Forte no teu coração, que você vai chegar lá. Isso a gente trata quando uma pessoa está passando alguma dificuldade ou prisão emocional, uma prisão, né, física. Agora, a gente se trata de prisão mesmo, cárcere. Vamos ver a palavra do Rav Arush, que pode confortar a alma de quem está nessa situação, ou provar a alma, provar para aquelas pessoas que podem entrar futuramente, Hazve Shalom, que não acontece com ninguém. Vamos lá. Página 100. Yonemuná. Libertação do preso. A prisão é um teste extremo de fé. Uma pessoa na cadeia não pode culpar ninguém pelo seu problema. Juiz, promotor, testemunhas, Hashem coloca as pessoas atrás das grades para espiá-las de seus pecados. Então, a primeira coisa, a pessoa parou atrás das grades, saiba que isso é um amor de Hashem na sua vida. Hashem está espiando o seu pecado. Ao invés de você estar livre, fazendo o que você quer, não, agora você está ali, tendo momentos para pensar, tendo um momento para estudar, fazendo a melhor coisa que o ser humano pode fazer aqui nesse mundo, que é concentrar em terfilar em reza, falar com Deus, falar com o Criador do Universo. Tem o tempo livre para falar com Hashem. Às vezes as pessoas inocentes são julgadas, culpadas e condenadas. Inocentes, tá? Eu tô falando de inocentes. Geralmente elas sofrem com sentimentos de raiva, frustração, amargura, por causa da injustiça pela qual estão passando. Então o cara foi preso injustamente. É uma das coisas mais revoltantes. Eu já vi vários casos assim de documentários, pessoas que ficaram anos presas injustamente, confundiram ela com assassino. Imagine que situação, cara. Imagine que situação. Algo que não tem como, tipo, tem que ter muita força.
Mas saiba que isso é para retificar ela. Mas se elas analisassem a própria alma e avaliassem suas ações, objetivamente e sob a luz dos mandamentos da Torá, se julgariam culpadas de erros graves. Por quê? O Tribunal Celeste não decreta prisão sem motivo. Então, mesmo que a pessoa seja inocente das acusações, pode ser culpada de outra má ação, que levou ao veredito celeste da prisão. Portanto, quem está preso deve aceitar a situação e usá-la como oportunidade de fazer techuvá e retificar a alma. A rotina na prisão deve girar em torno de techuvá. Techuvá é arrependimento, se concentrando no que você fez, que tirou, tá ali, pô, você foi injusto. Nesse caso, que deram aquele veredito, mas pode ser que outras coisas estavam errando absurdamente e por alguma razão te fez chegar lá. Então ela tem que fazer techuvá, reza e ações de caridade. O preso deve falar com Hashem o máximo possível por meio de orações pessoais, pedindo a Hashem força, orientação, redução da sentença e uma rápida soltura. Então, o que vai pedir para Hashem? Força para se manter firme e forte lá. Orientação para fazer o que é melhor. Redução da sentença. É claro, Hashem pode tudo, Hashem pode reduzir para ele. E uma rápida soltura, que ele possa sair quanto antes dali. Confessar a Hashem é vital para o bem-estar espiritual e emocional do preso. Assim como os outros atos de techuvá, como expressar remorso pelas transgressões e decidir melhorar dali em diante. Para merecer a verdadeira completa techuvá, o preso deve também rezar constantemente pela assistência e orientação de Hashem para ser conduzido pelo caminho correto. Ele precisa rezar também para que Hashem o proteja de influências e amigos negativos e para que ele mande bons mensageiros que ajudem na retificação da alma. Quanto mais reza em sua própria língua, é melhor. Em seu próprio idioma. Ah, eu falo português. Ah, beleza. Independente de qualquer idioma. Vai falar com a Hashem. A Hashem entende todo mundo. Entende todos nós. Então, cara, é difícil chegar numa situação como essa. Imagino que deve ser absurdo, horrível. Mas se já tá ali, verifica. Aproveita isso. A Hashem te ama. A Hashem quer o melhor pra você. A Hashem não faz nada por maldade. Hazel Shalom. Ou por injustiça. Não, existe a justiça divina, tudo que ele faz pro bem. Infelizmente, muitas pessoas hoje em dia, já escutei, são presas injustamente, podendo assim dizer, por pensão alimentícia. Já conheci várias pessoas, eu vi vários casos que a pessoa não conseguiu pagar, ou recebeu alguma mensagem injusta de pagar a pensão alimentícia, e acabou indo preso. É um negócio absurdo. Por um lado você pode falar, é correto? Poxa, o cara que não paga, tem vários filhos lá, tem que sustentar. Mas infelizmente, a gente tem que sempre estar rezando e buscando saber qual é a causa de cada situação. A gente vê prisão alimentícia. O que causou? Qual é a raiz do problema? Foi a separação. Se Hashem uniu aquelas duas almas, o homem e a mulher. E os dois saíram deles frutos, saíram filhos. Mesmo assim, se mantiveram, às vezes por causas ridículas, se separarem, tem que saber que a raiz do problema não poderia ter gerado aquilo, principalmente para o homem, tá vendo isso? Evita, ou a mulher, tudo que pode ser feito entre o homem e a mulher para não se separarem é o melhor. Infelizmente hoje em dia a gente está passando por uma década que isso se torna normal, mas Hazel Shalom, você vê os antepassados, avós, mas isso não era algo totalmente fora do normal. Separar, divórcio, e infelizmente hoje em dia é algo completamente comum. Mas qual é a raiz do problema? Como é que a gente pode tratar isso para não chegar até lá? Muitas vezes é uma autoanulação, muitas vezes falta do conhecimento, buscar sabedoria judaica. No livro do Rabino Shlomo Arush, dos dois lados, tem para mulheres, tem para homens, podem estar ajudando nesse ponto também. Existe uma história do Rabbi Mordechai Eliyahu, foi um dos grandes rabinos de Israel, rabino-chefe de Israel durante uma boa época. Ele era Av Beit Din, principal rabino do tribunal de Beersheba. O Mordechai Eliyahu estava lá. E do nada chegou uma senhora chorando sem parar, falando que o marido queria divorciar dela. O Rav falou, por quê? O que aconteceu? E ela chorando sem parar, falou, Rav, meu marido, a gente tinha uma condições um pouco difícil no nosso sustento. Mas meu marido teve um mérito e ganhou na loteria. Ficou milionário de noite por dia. Primeiro ele quis trocar o carro, depois trocar a casa, e agora ele quer trocar de esposa também.
Chegou nesse... Ficou milionário e quer trocar de esposa. A Mordecai Eliyahu ficou mal com aquela situação. Ele falou: Hashem Yazor, chama ele aqui, que Hashem possa ajudar. Como transformou, como uma separação comum de pessoas que aqui em Israel tem que passar pelo tribunal rabínico para ver e dar o gueto para a mulher e toda essa situação. Então, Rabbi Mordecai Eliyahu, ele falou com o gabai dele. Falou assim: toda vez que eu te fizer o sinal assim com a mão, você vem, cochicha no meu ouvido as frases da reza Ana Behor, fala Ana Behor. Tá ok. Conforme foi acontecendo a entrevista do Rabino com o casal que estavam ali presentes, o ajudante dele, secretário dele, veio e sussurrava no ouvido dele. Ana Behor começava a sussurrar e o Rav Eliyahu começava a bater na mesa. Como assim? Ficou vermelho, falou: como assim? Que você tá me falando coisas assim? Como é que você tá me falando isso? E o secretário olhava pro casal e falava pro Rabino: Ana Behor, e falando a reza. Ele saía e voltava. Ele falava a mesma outra vez aquela reza. E outra vez. Cada vez mais o Rav Mordecai ficava vermelho e batendo na mesa. O que tá acontecendo? Porque você tá falando coisas assim? Para, deixa eu terminar aqui pelo menos, tal. O homem meio desnorteado com aquela situação perguntou: Rabino, o que o seu secretário tava falando pra você? Ele falou assim: ele me cochichou aqui que ele tá querendo que termine logo essa entrevista e se divorciem logo porque ele quer casar com sua esposa. Final da história: esse casal nunca mais voltou lá, o marido preferiu continuar com a esposa dele e acabou a situação. Você vê como é que a sabedoria de um grande rabino agiu nessa situação e manteve um casal unido. Ou seja, Chaz Shalom, que não aconteça com ninguém chegar a esse ponto, mas vale a pena dos dois lados lutarem até o final para não ter divórcio, não ter separação e o que for, né? O homem cuidar dos olhos, a mulher cuidar do seu recato, da tzniut, tudo isso junto. Acho que não chega uma situação dessa que infelizmente pode causar uma prisão, mas caso prisão, saiba que é o melhor para você. Yosef Atzadik dançava na prisão. Já escutaram essa? O justo José, filho de Yaakov, filho de Rachel. Qualquer pessoa que esteja enfrentando um teste tão difícil de fé pode se assegurar de que tem consigo a emuná e a força interior para aceitar a situação com amor. E provavelmente todo problema terá resultados benéficos no final. Como assim? José foi preso devido às acusações forjadas. Mesmo assim, ele aceitou a sua condição com alegria. Quanto Midrash, Yakut Shmoni, Veshev 145, que Yosef era saltitante. Assim falava. Então, dançava sem parar, feliz. Falava que Yosef falava Hashem Tbarach o tempo todo. O tempo todo falava Bezrat Hashem, com a ajuda de Hashem. Bezrat Hashem Tbarach. O tempo todo falava isso. Tudo que ele fazia, ele colocava o nome de Hashem. Tudo que ele fazia, isso tudo com alegria. Foi jogar no poço pelos irmãos. Fez isso. Foi acusado. Tal. Tudo que ele passou, ele mantinha alegre e feliz. Por isso que um dos critérios para se tornar a pessoa tzadik, um justo, fora o principal caso que ele tem que estar guardado espiritualmente de coisas imorais, da luxúria, e guardando a Brit Kodesh, que é uma das coisas que o homem tem que fazer, senão ele não é tzadik. Você não faz isso, você não é tzadik. Fora isso, é guardar a alegria. Está completamente junto, conectado. Rabbi Nachman de Breslov, conhecido como o Rofé Neshamot, o médico das almas, ele vem principalmente para limpar e ajudar as pessoas a limparem esse pecado relacionado ao Brit. E o homem que mais correlaciona a essa parte espiritualmente, quem entende um pouco de Kabbalah, vai ver que o Yosef representa Yesod, né? Que é uma das Sefirot. Yosef é tzadik. Ele era o justo. Então ele ficava o tempo todo feliz. Como esse justo vivia com a emuná e com a felicidade na prática, tudo que vinha para ele injustamente, ele estava feliz com a vontade de Akadosh Baruch Hu na vida dele. Então o Midrash fala que ele estava acostumado a cantar e dançar o dia todo na prisão. Estava dançando lá. Como ele podia agir assim? Sendo um solitário preso hebreu em uma cruel prisão egípcia. Como? É possível. Ele simplesmente confiava em Hashem e acreditava que tudo que acontecia era pro melhor dele. Ele tinha segundo nível de emuná certo na vida dele. Graças à alegre disposição de Yosef, o carcereiro passou a gostar dele e tornou responsável pelos outros presos. Yosef literalmente fazia o que queria na hora que queria.
No minuto que sua sentença celestial terminou, ele praticamente saiu correndo da prisão para se tornar o segundo homem mais poderoso do Egito. O maior poder do mundo naquela época, da noite para o dia. Vamos supor que Yosef não tivesse emuná e vagasse pela cela com a cara azeda, reclamando da sua sorte na vida. A presença divina de Hashem se afasta de ambientes depressivos, melancólicos. Sem a intervenção de Hashem, Yosef certamente não teria se tornado o favorito do carcereiro. Como um prisioneiro hebreu solitário e triste, ele poderia ter passado por todo tipo de sofrimento impostos pelos outros presos, assassinos, ladrões, estupradores, de categoria mais baixa e cruel. Ele poderia ter apodrecido na cadeia por anos, nem ousando sonhar com a liberdade, muito menos com o meteórico sucesso de ser vice-rei do Egito. Como é possível um cara estar preso e virar um vice-rei? Em suma, sem emuná, ele teria sofrido uma morte em vida. Muitos tzadikim, incluído o Rabi Shinal Zalman de Liad, o Alter Rebbe, o Rebbe Israel de Erujin, o Rabi Natan de Breslev, o Rabino Haim Beatar, o Ben Ishai, todos eles passaram um tempo na prisão, todos devidos às falsas acusações. Eles aproveitaram a situação difícil para dedicar todo o tempo, energia e a reza, o estudo da Torá e ao serviço a Hashem. Dizem que vários rabinos que quando estavam lá, o Ramchal, que a gente falou do Mesilat Yesharim, o Alter Rebbe, o Ben Ishai, escreveram livros, que hoje em dia a gente usa esses livros como a Alachá. Nossa, onde que eles estavam? Estavam presos naquele momento. Muitos até escreveram obras clássicas da Torá e pensamentos religiosos atrás das grades. Não importa quão insuportável a situação possa parecer, a pessoa pode se consolar em saber que sua vida está nas mãos de quem? De Hashem. Sobre seus cuidados pessoais, em retrospectiva, sempre vemos como Hashem faz tudo para o bem. Então isso para um cara que está preso. Imagine, o cara que está preso tem que seguir a ordem da prisão, tem que estar dividindo celas com pessoas que às vezes não são tão agradáveis, mas imagine agora isso para uma pessoa que está lá preso. Agora, vamos dizer se a pessoa infelizmente está com um nível de pobreza muito difícil, ou passando por tendo que morar de favor, sei lá, cada um com a sua realidade aí, que quem estiver ouvindo, nada se compara a uma situação às vezes como essa, de estar preso, às vezes injustamente, e se está uma situação parecida, em prisão ou com dificuldade, saiba que tudo que a Hashem está fazendo é para o seu bem da sua alma, bem do seu melhor. Hashem da mesma maneira que ele me ama, da mesma maneira que ele ama o Rabi Shimon Bar Yochai, da mesma maneira que ele ama o Rabi Shalom Arush. Ele ama quem estiver ouvindo. Como assim? Essa é a realidade. A gente criou essa criatura dele, filhinho dele. Filhinho dele. E à toa ele vai fazer as coisas contigo? Não. Ele está te fazendo se desenvolver espiritualmente como pessoa. Se Yosef e os tzadikim mencionados aceitaram a prisão com alegria, apesar de terem sido falsamente acusados e condenados, uma pessoa menos justa deve certamente fazer o mesmo. O preso deve lembrar também que a cadeia é frequentemente um substituto para uma punição ou para uma tribulação muito mais severa. Portanto, ele deveria agradecer a Hashem por estar na prisão. Primeira coisa de estudar a Bari, estou na situação, essa casa que eu tenho, é esse. É aqui o barraquinho mesmo? É o barraquinho. É a mansão? É a mansão. O que for. Agradeça. Seja feliz com o que você tem. Hashem que é o melhor para você. Às vezes para te fazer crescer, às vezes para te iluminar, para te limpar, para te fazer brilhar. O que for, agradeça. A Hashem repreende aqueles quem ama. Esse aqui é um dos conceitos que já falamos várias vezes, é o que eu mais amo de dizer e me ajuda sempre, fortifica sempre o meu emuná, é isso. Um preso nunca vai esquecer que Hashem o ama e que ele ouve as suas preces em qualquer lugar, em qualquer hora, e que ele quer a sua techuvá. Se ele é esperto o suficiente para dedicar seu tempo para reza, techuvá e qualquer boa ação que possa fazer atrás das grades, Hashem certamente o ajudará a ganhar a simpatia dos guardas, dos carcereiros, dos conselheiros de liberdade condicional. Ele deve manter a fé, a emuná de que Hashem tem inúmeras maneiras de levá-lo da cadeia. Não falta. O Tribunal Celeste tem uma grave queixa contra a pessoa que não aproveita a prisão para estudar a Torá. Rezar, fazer chuva. Na cadeia, o preso não tem de se preocupar com ganhar salário, pagar contas ou ir a reuniões de pais e professores. A maioria dos presos dispõe bastante tempo livre. A Hashem lhes dá condições para introspecção e techuvá. Logicamente, e com o emuná, o preso deve ser bem disciplinado, respeitar os guardas e autoridades carcerárias, além de ser gentil com seus colegas de prisão. O comportamento nobre atrás das grades provoca a admiração de todos, assim como a compaixão divina. A emuná torna uma sentença da prisão muito mais tolerável. Muitos ex-presidiários já disseram que sua pena na cadeia foi um ponto de virada na vida, que serão da prisão emocional e espiritualmente mais fortes e saudáveis. Então, gente,
Vamos pegar isso. Quem está na situação e está ouvindo isso, essas palavras, ou quem conhece alguém, é bom compartilhar talvez esse vídeo. Saiba que achando que é o melhor de você, meu parceiro, ou minha parceira, achando que é o melhor, se tá aí para pagar o que tiver que pagar, ou por justa causa, ou por injusta, ou justamente, saiba que você tem tempo livre para se dedicar em falar com o Criador do universo, e se tornar uma pessoa melhor, e fazer chuva e sair daí bem demais. E sabe que muitos justos tzadikim passaram por isso também. E Bezrat Hashem Itbarach, a gente vai ficar por aqui. Bezrat Hashem, com mais essas palavras que iluminam a nossa alma. E agradeço a todo mundo que estiver compartilhando, curtindo, comentando. A gente vê, a gente olha, a gente está aí. Ou Hashem, se Deus quiser, a gente pode estar se encontrando também semana que vem, diretamente aqui de Jerusalém. Tudo de bom, gente. Muito obrigado por tudo. Bezrat Hashem. Shalom, shalom.